muito feliz de estar com vocês aqui hoje no Bio. Júlia Jalbucci, bem-vinda. Fernanda Scher, segunda vez, nossa convidada. Bem-vinda hoje para falar de um tema bem diferente do que a gente falou antes. Ao invés de apresentar vocês do jeito que a gente costuma fazer aqui, eu vou fazer uma pergunta e aí eu peço que, na resposta, vocês contem um pouquinho do trabalho de vocês, da vida profissional e como as pessoas que estão ali assistindo, ouvindo, podem encontrar esse trabalho de vocês. Então, trazendo um pouquinho da forma que a gente tem abordado as coisas aqui no Bio, a gente tem falado muito sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre trabalho. E, geralmente, as pessoas acham que elas têm que ter uma grande ideia, né, um grande ponto de inovação, algo que nunca foi feito antes para construir um negócio bacana, para contribuir com o mundo. E eu acho que o que vocês duas têm em comum aqui é que as duas souberam transformar um desafio pessoal, uma dor, algum impacto na vida, em algo que vocês pudessem se aprofundar, resolver internamente, estudar e aí entregar de volta para o mundo, né? Contribuir. Então, conta para mim um pouquinho como que foi esse desafio e como que é o trabalho de vocês hoje. Vou começar com você, tá, Júlia? Tá bom. Meu trabalho hoje se centra em criar projetos que cultivem a saúde. E eu faço isso através de muitas maneiras diferentes. Eu trabalho no Sírio, no Hospital Sírio-Libanês. Lá a gente tem um núcleo de cuidados integrativos, em que a gente oferece práticas como yoga, meditação, tai chi para pacientes, colaboradores, familiares também. Faço projetos em empresas, levando essa proposta de educação em saúde, de cultivo integral, né, desenvolvimento do ser humano. E escrevi um livro que fala um pouco sobre um assunto que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Então, acho que meu trabalho, ele sempre foi um desdobramento de experiências que eu estava tendo na minha vida. Eu comecei trabalhando no teatro porque eu estava buscando me escutar, me entender, me expressar. E aí comecei a trabalhar como atriz. Aí depois eu comecei a fazer yoga e foi um processo natural começar a ensinar yoga depois desse processo, né? Quando eu estava fazendo já isso. Então, meu trabalho sempre, na verdade, se manifestou como um desdobramento das minhas experiências pessoais. Nunca foi um pensamento muito estratégico do que eu vou fazer um plano de carreira. Nunca foi assim. Lindo. Eu posso dizer o mesmo, assim, eu entrei na nutrição muito por uma busca de melhorar a minha qualidade de vida, a minha alimentação, que não era uma alimentação boa quando eu era mais nova, e acabou virando uma missão, assim, tanto na minha vida, né, eu experimentando os benefícios de me alimentar melhor, de cuidar mais da minha saúde, e isso, né, reverberou, assim, de diversas formas. Hoje eu sou nutricionista com atendimento, faço atendimento online no momento, pacientes, né, 1 a 1, mas tenho também com você um projeto muito especial que também tem um pouco dessa vontade de trazer a nutrição de uma outra forma, em outros formatos, atingindo mais profundamente a vida das pessoas, das mulheres principalmente, que é o nosso público-alvo, onde a gente une o nosso conhecimento, né, o meu em saúde, o teu em desenvolvimento, para quem não conhece, né, o Portal Ela, e a gente consegue dar apoio através de mentoria, através de palestras e através de conteúdos no portal, onde a gente dá esse suporte de transformação para mulheres que buscam mais conhecimento e mais bem-estar e saúde. Lindo. Eu vou mostrar o livro aqui, que a Júlia falou, e eu estava comentando com ela antes de gravar que eu ia só dar uma folheada para a gente saber do que falar aqui e explorar, mas eu fiquei muito encantada, muito envolvida e li o livro todinho em uma noite, numa sexta-feira sem filhos. Exato. Foi bem especial, ao invés de assistir um documentário, sei lá o que, no Netflix, eu fiquei focadíssima e amei o seu livro. E acho que hoje a gente pode abordar um tema aqui que é pouco falado, mas que a gente precisa falar, porque todo mundo passa por isso, né? Todo mundo... Quando o meu sogro morreu, que é a minha relação mais próxima que eu tenho com a morte, porque ele era alguém muito próximo para mim, a minha maior dificuldade foi dar a notícia para as minhas filhas. Eu acho que esse momento, desde que elas nasceram, foi o mais difícil que eu já vivenciei. E o que eu falei para elas, que foi uma frase que saiu sem pensar, foi que tudo que nasce, morre. Então, assim, todos nós vamos morrer, todo mundo que a gente ama vai morrer, e por algum motivo a gente não fala muito sobre isso. Então, bem feliz de ter vocês aqui para falar, porque outra coisa que vocês também, outro ponto de encontro de vocês é que vocês também perderam pessoas muito significativas na vida de vocês. Se vocês puderem contar um pouquinho de como foi
experiência brevemente, só para a gente entrar nesse assunto. Quer começar, Fê? Posso começar? Bom, minha experiência com luto, assim, eu tinha já perdido vô, vó, mas eu perdi meu pai em 2018 e, assim, foi devastador. Não sei dizer, assim, se é por fato de ser uma morte que foi um pouco no susto ou se tivesse sido uma coisa mais esperada. Meu pai estava doente, ele tinha depressão, né, que é uma doença mental, ele já tinha há muitos anos, assim, ele estava com essa dificuldade de sair desse lugar. E isso já era uma coisa extremamente frustrante, porque a gente quer salvar as pessoas da depressão e a gente não tem esse poder de forma alguma. Foi uma experiência muito dura, tão dura quanto a perda dele. Foi vivenciar, acompanhar o processo de depressão dele e querer mostrar para ele as coisas maravilhosas que ele tinha na vida. E ele sabia que tinha, mas não adiantava, né? Hoje eu consigo compreender um pouco melhor a depressão, mas quando você está vivendo isso sem ter experiência, é muito confuso, porque você acha que você vai conseguir dizer para a pessoa o que faz sentido para você. Então, é muito complexo. E foi devastador, mas foi um misto de sentimentos, assim. Eu acho que primeiro eu tive uma sensação muito ligada à culpa, sabe? De estar morando fora. Eu acho que também isso teve um pinguinho, assim, de parcela aí na minha escolha por voltar para Florianópolis. Não foi só isso, mas eu acho que isso influenciou também. Então, veio muito essa sensação de culpa, mas outros desdobramentos, outros sentimentos e emoções que eu também não esperava. Mas a perda de pai e mãe, assim, é uma coisa que é o que eu experimentei, só do meu pai, mas assim, a sensação que eu tinha é que o meu barco perdeu a vela, sabe? Era mesmo uma sensação de tontura, assim, de... Peraí, para onde, como que eu vou agora sem essa força que eu tive sempre na minha vida? E depois a gente entende que a força continua, a gente só tem que ressignificar. Mas, assim, um pouquinho do que eu vivi, de como foi para mim, foi assim. E você, Ju? A minha experiência de perda foi do meu pai e da minha mãe. Acho que assim como a Fê que acompanhou, né, um processo de adoecimento de alguma maneira, eu vivi isso ao lado dos meus pais. Então, quando eu tinha 22 anos, meu pai, que já era diabético, ele infartou de uma forma bem dramática, foi internado, passou por cirurgia, a gente achou que ele fosse morrer, ficou em coma. E aí, aos pouquinhos, ele foi se recuperando, né, num processo bem longo de recuperação. E um ano exatamente depois, a minha mãe foi diagnosticada com câncer agressivo de ovário. E aí lá fomos nós de novo, né? Viver tratamentos, cirurgias, procedimentos, consultas. E acho que no fundo o que essa experiência nos trouxe foi esse contato profundo com a incerteza, com a finitude e de alguma maneira também com nós mesmos, né? Porque acho que quando uma doença chega, de alguma forma a gente é convocado um pouco a parar e olhar um pouco para a nossa vida. Então foi uma experiência muito dura, muito difícil, mas também cheia de oportunidades também, que eu acho que a gente conseguiu abraçar por ter recursos internos, externos. Então eu tive a prática de yoga me apoiando nesse processo e foi crucial para viver tudo isso, assim também como apoio de outros profissionais. E aí eu vivi ao lado dos meus pais 12 anos desse processo de adoecimento dos dois, né? Então era um revezamento dos dois nesse processo. E eu fui percebendo que o lugar de quem está ao lado também é muito desafiador, né? Assim como quem está doente sofre, lida com medos, com incertezas, está diante da impermanência, quem está ao lado também sente tudo isso, né? Às vezes culpa, sente medo, vive também muitas perdas também ao longo do processo. E aí, enfim, 12 anos depois, a minha mãe morreu e em seguida meu pai. E aí eu mergulhei ainda mais no processo do luto, que na verdade começou antes, né? Na verdade, o luto, ele se manifesta não só quando alguém morre, mas quando você está vivendo, por exemplo, esse processo de adoecimento, outras perdas já vão acontecendo. De alguma forma, a gente já vai se preparando para essa perda iminente. Então, foi um pouco... E é um pouco sobre isso que eu falo no livro, né? Sobre essa experiência de estar ao lado de alguém vivenciando esse processo, como a gente pode cuidar da gente, também cuidar dos outros em meio a tudo isso, e como se abrir também, não só para acolher os lados difíceis e dolorosos, que eles existem, né? É inegável, não é fácil, mas também de que forma a gente pode se abrir para as oportunidades que surgem também, né? De reconciliações, a gente estar mais inteira, se tornar mais humano também. Você, inclusive, criou algo que eu achei genial,
queria que você falasse um pouco mais, Júlia, que é o mapa do cuidado, né? Me conta um pouco mais o que é o mapa do cuidado. Conto. Então, quando eu vivenciei essa experiência, isso era 2007, 2008, não tinha nem rede social, né? Eu acho que esses assuntos que a gente fala assim, é difícil falar, a gente não fala muito, na época eu sentia que era muito mais tabu do que é hoje. Então, foi muito suado mesmo conseguir informações sobre como viver essa experiência com mais qualidade, como olhar para a pessoa e não só para a doença que ela tem, né? Porque normalmente alguém fica doente, você começa a olhar só para o que não está funcionando nessa pessoa. A gente esquece de olhar para as potências, para as forças dela, né? Como potencializar a saúde que existe ali junto da doença. E aí eu fui atrás de muita informação, tanto para viver isso, como depois para como cuidar da morte em si, que estava chegando, como abrir conversas, como trazer conforto para esse momento. E quando minha mãe morreu, eu senti que eu tinha reunido muita informação e também uma experiência muito grande, que eu vivi, assim, de forma muito intensa tudo isso. E aí queria compartilhar com as pessoas, né, um pouco do que eu tinha aprendido e as informações. Então, o mapa do cuidado surge com essa intenção de oferecer às pessoas um mapa para que elas possam navegar depois por essa experiência com todas as surpresas que o território depois vai revelar, né? Então, lá tem filmes, livros. Genial. Tem alguns documentos também que podem ajudar a pessoa a se preparar um pouco para esse momento, ter um pouco mais de amparo, né? Que acho que é muito importante. A minha sensação, às vezes, era de estar navegando num território escuro, sabe? Sozinha. Uma dor única, né? E não é assim. Então, é bom ter suporte. Vocês duas falaram dessa sensação de estar navegando, a deriva. Sem um direcionamento, sem aquela... alguém ou algo que te desse o rumo mesmo, o norte, né? Então, perde o rumo. Perde o rumo, é isso. Eu imagino. E esse apoio eu tive muito apoio em livro, muito. Ele te ajuda a pisar um pé depois do outro, porque assim, a vida continua, né? E tu tem que seguir, apesar da dor, e carregando essa dor, né? Que ela vai se transformando de diferentes formas, mas ela é avassaladora. Eu lembro que eu não conseguia conversar com as pessoas. Eu lembro que, meu pai era uma pessoa muito musical. É o que me conecta com ele. Mas tocava, assim, Bee Gees. Lá no canto de uma loja, eu já parava, aquilo vinha, assim, era uma coisa muito forte. Então, tu conseguir se fortalecer de novo, né? Depois dessa coisa tão avassaladora, eu sinto que os livros, os filmes, que te trazem um conforto, sabe, tu se reconhecer numa história, numa pessoa que viveu aquilo, ajuda muito, porque é bem isso, assim, eu não consigo imaginar como deve ter sido desafiador, Júlia, para te passar por isso sozinha, como filha única, porque... E tão jovem, numa fase que a gente está querendo ir para a vida, né? Não ficar em casa cuidando dos pais. Porque, eu me uni nos meus irmãos, a gente sempre foi muito unidos, somos muito unidos, mas foi uma coisa, assim, muito forte. E também no cuidado, né? Acho que eu pensei até mais nisso. No cuidado com meu pai, a gente se dividia, a gente trocava, né? Um chorava pro outro, um desabafava com o outro. Eu fico imaginando que força tu teve que desenvolver para passar por isso sozinha, porque realmente é muito, exige muito, né? Demanda muito. Acho que esse é um ponto importante, sabe? Buscar ajuda, as mais variadas possíveis, né? De profissionais, são de pessoas próximas a nós, né? Amigos. Você tinha seus irmãos que te ofereceram, né? Vocês se apoiaram mutuamente também. E também que caminhos, né, de cuidado pessoal também podem te apoiar. Então, falando um pouquinho da yoga, vamos puxar a sardinha para yoga. O que o yoga significa para você? É uma fonte. Eu até escrevi um poema que abre o livro e eu falo que essa experiência de perda foi de encontrar porto em alto mar, né? Então, para mim, a prática de yoga é um pouco isso, encontrar esse espaço seguro para sentir o que quer que seja, né? E são muitas as emoções, são muitos os sentimentos que vêm. Então, é se oferecer esse espaço, é se dar tempo, se dar espaço, porque não adianta ter pressa, né? Nesse processo tem que esperar, as coisas vão se organizar, vão se acomodar, mas isso leva tempo, né? E isso vai um pouco na contramão da velocidade com que a gente vive, né? A gente quer as coisas rápidas, a gente quer já superar, aprimorar, né? Toda hora a gente está indo para frente. E há momentos em que a gente tem que parar um pouquinho também, né? Acho que esse é um desafio. E a prática foi muito importante para eu perceber o que eu estava sentindo, reconhecer as minhas necessidades, pedir ajuda, observar também quais eram os meus limites também, até nesse processo do adoecimento, de acompanhar. Às vezes você fala assim, cara, eu preciso também cuidar de mim, sabe? Não adianta ficar só cuidando, também preciso estabelecer alguns limites aqui.
Preciso reconhecer que eu não tenho só emoções lindas, maravilhosas de amor, afeto e compaixão. Às vezes eu tenho raiva, eu tenho mágoas e ressentimentos que eu também preciso cuidar. Então, a yoga foi crucial para me colocar em contato com tudo isso. Que lindo. É. O Fê, e você, qual que é a sua rotina de cuidado espiritual? Você encontrou algum lugar, assim, também de calmaria, onde você pudesse se observar, se perceber e estar mais em contato com as suas emoções nesse período ou depois? Eu mergulhei muito no espiritismo quando meu pai faleceu, assim, eu me confortei muito. Eu já era próxima, né, dos conceitos, mas me aproximei muito da religião e, assim, isso me ajudou muito. Me trouxe uma compreensão de vida, de morte, que me ajudou muito. Eu tenho uma força muito grande na oração. Eu oro muito e sempre tive isso, né? Quando fiz intercâmbio nos Estados Unidos, lá quando eu era bem novinha, assim, eu tive uma relação muito forte com a religião. E isso me acompanhou durante a vida. Então, eu lembro que quando meu pai faleceu, eu fazia orações, coisas que eu não fazia, assim, com frequência, sabe? Com as minhas filhas. E conseguia externar. A minha oração é sempre uma coisa muito íntima, sabe? E ali eu tinha vontade, eu falava com meu pai, eu falava com meu marido junto, assim. Então, eu trouxe para fora, assim, essa necessidade de contato com ele, com Deus, com a força, né, maior. Então, assim, até hoje, esse é o meu pilar, assim, do meu dia de conexão, é a oração ao deitar e ao começar o dia. Como é que é falar com os filhos de vocês sobre a morte? Vocês falam de que forma? Acho que essa é até algo legal da gente dar dicas. Não sei se é possível dar dicas sobre isso, mas eu senti muito forte isso, sabe? Não de prepará-los, né? Mas de falar de uma forma mais natural, já que é algo tão natural que vai acontecer. Como que a gente pode ir tendo essa conversa dentro de casa para quando acontecer algo não parecer, meu Deus, mas por que isso aconteceu comigo? Tão distante, tão injusto. Vocês têm essas conversas? Você tem, Júlia? Tenho, tive que ter, né? Porque quando minha mãe morreu, o Martim tinha 8 meses, então não teve uma grande conversa nessa época. Nossa, ela conheceu, né? Conheceu. Então, Isso foi super que lindo. bom, que bom. Foi um presente mesmo. A gente viveu com muita alegria e foi... Para mim, acho que esse momento foi um alargamento do meu entendimento da vida. Porque, normalmente, a gente quer que a vida seja bem organizadinha, né? Acontece agora as coisas difíceis, agora pausa, agora as coisas maravilhosas. Deixa eu resolver isso exato. Aqui, agora que eu uma resolvi. depois da outra e tal. E nessa época era tudo junto, misturado, assim. Como você acolhe, né? Um momento muito duro, muito difícil. Ao mesmo tempo, você se abre para viver, né? A alegria da chegada de um filho. Para mim foi um momento muito feliz. Para os meus pais foi muito também, porque eles não imaginavam que seriam avós por conta da condição deles. Então foi muito especial ter podido viver tudo isso e abrigar mesmo a vida por inteiro, porque é isso, né? É tudo junto, é luz e sombra, né? Tudo misturado. Mas a minha mãe o Martim tinha 8 meses quando minha mãe morreu, mas ele participou um pouco do processo, às vezes ia ao hospital, que já causava estranhamento para algumas pessoas, né? Nossa, tá trazendo, né, uma criança no hospital. Mas assim, era a vida acontecendo, né? E quando meu pai morreu, o Martim tinha 1 ano e 8 meses e nós estávamos morando juntos. Então, ele tinha um vínculo super forte com meu pai. Então, não tinha como não falar para ele que o vovô tinha morrido, né? Que o vovô não ia estar mais em casa. Então, eu conversei com psicólogas, especialistas em luto. Também me consultei muito, né? Para entender o que fazia sentido para mim. E o que eu falei para ele foi que o vovô tinha morrido. O entendimento de uma criança nessa fase não se dá no momento em que você comunica, né? Isso vai acontecendo aos poucos. Mas o que especialistas aconselham é de você não trazer imagens como assim, ele foi descansar, ele... A estrelinha. Virou a estrela. Assim, às vezes é difícil porque a criança ainda é muito literal e às vezes ela, de fato, vai achar assim, virou uma estrela, onde tá? Tem até uma história de uma criança que queria viajar de avião para reencontrar o pai que tinha morrido. Então, o que dizem que o melhor mesmo é comunicar de forma clara, de estar disponível para as perguntas que vão surgindo. Então, foi um pouco isso que eu fiz. Ele tem alguns livros também que abordam esse tema de uma forma lúdica, né? E eles estão lá misturados com os livros que falam de dinossauro, Vocês pirata. Seguem falando sobre Exato. morte. Porque acho que é isso, né? A gente tem essa visão, às vezes, de que a morte acontece só quando alguém morre. Mas a criança está em contato, né? Quando um brinquedo quebra e não funciona mais. Quando tem o dia e a noite, né? Os fins, os términos, ciclos, né? Os ciclos fazem parte, né? Como foi com as suas filhas?
Olha, a gente conversa muito sobre morte em casa. Já conversei mais, né? Até pela situação de ter perdido meu pai. Mas eu passo muito para elas o que eu acredito sobre vida após morte, que são as minhas crenças do espiritismo. Então, a gente fala isso normalmente. Mas, como lá em casa a situação de notícia foi o contrário, sabe? Não fui eu que contei para elas. Foi praticamente elas que contaram para mim. Porque eu soube através de uma ligação, né? Eu morava em São Paulo. E então elas vivenciaram comigo esse momento, que foi muito difícil, porque imagina, uma filha receber a notícia que o pai morreu, o choque e elas estarem junto comigo nesse momento, onde eu não tive nenhum comportamento racional. Você não foi mãe nesse momento, você foi filha? E a dor do ser humano. Eu lembro do grito que eu dei. Assim, é uma coisa que, nossa, só de falar assim, me emociona, porque foi uma coisa muito animal. Sabe? De dor profunda. Só que o que aconteceu? E eu não me esqueço disso. Eu deitei no chão do meu quarto e elas deitaram em cima de mim. E elas perguntaram, o que aconteceu, mamãe? Porque eu não queria ouvir, joguei o telefone. Eu falei, eu acho que meu pai faleceu. E aí elas me abraçaram e choraram. E a gente ficou assim, num núcleo de amor tão lindo. Eu não esqueço disso. Porque aí meu marido foi resolver, foi ligar, foi ver. E elas ficaram ali e eu não esqueço dessa força que elas me passaram. Então, eu vivi o contrário do que tu viveu, assim. Não fui eu que fui dar uma notícia para elas. Foram elas que me trouxeram ali aquele conforto no momento mais duro, assim. E nunca é fácil, né? Mas sempre tem algo que fica lindo, assim, desse... a gente tá expondo o coração, né? É como se estivesse em carne viva. E quando tu consegue ver o amor que tem em volta, assim, então isso ficou marcado para mim como um dos momentos mais difíceis e mais lindos da minha vida. Difícil e lindo. Eu acho que os momentos que a gente mais se conecta com outro ser humano, seja ele qual for, nossas filhas, nosso marido, nossa mãe, nosso pai, ou até um estranho, são nos momentos de dor profunda ou alegria profunda, né? Quando a gente está... Por que todo mundo gosta de ir ver show em estádio de futebol, né? Ou ver umas Olimpíadas? Porque você está conectado naquela vibração de muita alegria, de muita extravasão. É todo mundo junto. E a morte, eu acho que traz esse mesmo sentimento. É uma dor tão profunda e você sabe que a outra pessoa consegue entender a sua dor. E você compartilha isso, parece que a gente é humano, muito humano naquele momento. E vocês viveram experiências muito diferentes, né? Uma de uma morte mais anunciada, uma coisa que vai levando tempo e um cuidado, e no seu caso algo muito repentino. Mas o momento que acontece, eu imagino que seja muito parecido. O que você acha que é, Júlia? Eu estou certa? Assim, o luto, a experiência do luto, ela é muito diferente quando você, de alguma forma, sabe que vai acontecer ou quando te pega de surpresa? Eu queria só comentar uma coisa que eu achei muito bonito, que você falou da sua filha, né? O que você viveu com elas, que é isso, né? Você se mostrou humana e talvez essa referência para ela seja tão importante, tão bonita, né? De ver, assim, isso, do eu vulnerável, né? E acho que isso fortalece tanto o vínculo, ensina muito, né? Delas também, depois, quando viverem alguma coisa, também poderem ser acolhidas por outras pessoas, né? Elas então, têm essa muito autorização especial. agora, exato. Né? Minha mãe sofreu, esposa, dor, não ficou lá se controlando, querendo evitar que elas vissem, seja lá o que for. Mas assim, voltando para a diferença do sentimento na morte em si, no caso da minha mãe, foi muito tempo, né, desse processo de adoecimento, e eu fui vendo mesmo, assim, como se fosse uma chama de vela se apagando, né, eu sabia que ela estava indo, então acho que meu maior desejo é que ela fosse da melhor maneira, com conforto na hora dela. Então, acho que eu estava muito conectada em oferecer a ela esse amor, esse cuidado para que ela pudesse ir, sabe? E para que ela fosse em paz, deixando claro que eu estava bem, que eu ia ficar bem, que ela me deu tanto amor também, assim, e as coisas que também ficaram em abertos, porque ficam também, né? A gente não resolve tudo. Também estava tudo certo, que eu teria condições também, né, de lidar com tudo isso. Então, acho que quando ela morreu, eu fiquei muito tomada por esse sentimento de amor, porque a gente pôde estar com ela no momento da morte, diferente do meu pai, que foi completamente diferente. Mas acho que eu senti um grande alívio quando ela morreu também, porque a gente estava nessa iminência por muito tempo, né? Que é um sentimento que para algumas pessoas às vezes traz uma culpa também, assim, nossa, eu senti alívio, será que eu não amava?
mas não é, né? Isso, tava muito duro para ela. Então, acho que o melhor mesmo, assim, o natural, né? Era realmente deixar esse ciclo se findar, né? Então, acho que teve esse sentimento. Mas, enfim, o luto é o luto, né? E a gente se depara com essa ausência, a presença, a falta, as coisas que a gente deixou para trás. A gente olha pra gente também, né? Não sei se você sentiu isso, Fê, de... Nossa, o que da minha mãe vive em mim? O que eu quero deixar para trás? O que eu quero cultivar e fortalecer, né? Dos valores dela. E isso se manifesta nesse lugar sutil e também no concreto também. Porque Sim. você tem que lidar com objetos, roupas da pessoa. Mundo Então, material, assim, né? eu achei uma mega prática, né? Acho que é isso. O meu tapetinho, eu sinto que ele foi se desdobrando e caminhando cada vez mais para uma integração com a vida, que é o que eu acho muito bonito mesmo. Sim. Da prática não tá ali na uma hora que você tá no seu tapete, né? É a gente tentar levar Fora do isso tapete. para fora também. Eu acho que como não tem como a gente se preparar para o luto, ninguém se prepara. Por mais que a gente fale, por mais que, né, a gente tenha acesso a recursos, a dor é única e ela nunca vai ser só dor. Assim como em nenhum momento da nossa vida a gente sente só uma emoção. Isso não existe, né? Exato. Só que por algum motivo a gente é levado a pensar que quando alguém muito próximo morrer, a gente só vai sentir dor, só vai ficar triste. E eu lembro na morte do meu sogro de ter momentos de muita alegria. Uhum. Eu não cheguei até alívio porque a gente não passou por esse processo de cuidado, foi uma coisa mais rápida, eu não sentia essa coisa do alívio, mas eu sentia vontade de dar risada, de lembrar de coisas que ele fazia e falar disso. E estava um sentimento bom mesmo, misturado com a dor. E eu via que tinha pessoas que não conseguiam lidar muito com isso, sabe? Achavam que eu estava querendo me distrair da dor, ou que eu estava querendo, sei lá, fazer uma palhaçada para o ambiente ficar mais leve. E não era isso absolutamente, porque eu via muita beleza naquilo. Mas a gente se julga, né? Será que eu tô sofrendo o suficiente? Olha, uma coisa que eu tinha muito, que me ajudou muito, era eu queria contar as coisas do meu pai. E as pessoas não queriam falar sobre isso. Elas mudavam de assunto. Aí um falava não sei o que de pai, era dia dos pais, todo mundo disfarçando. E eu louca pra contar as histórias do meu pai, as piadas do meu pai, queria rir, queria... Exatamente isso, assim. Aí eu via que as pessoas me olhavam meio assim, ai meu Deus, será que ela tá bem? Mas assim, eu precisava trazer ele, sabe? Pra sentir a presença dele também. Nossa, ótimo vocês falarem sobre isso, porque acho que são muitas emoções mesmo, não é uma coisa só, né? E a gente fica querendo que na vida a gente manifeste uma emoção, né? E acho que são várias, realmente. E são todas bem-vindas. A gente não precisa ficar evitando nenhuma delas, julgando, ou querendo resolver alguma delas, né? Ah, essa aqui tá atrapalhando a minha vida, essa emoção. Deixa eu resolver logo ela para eu continuar o jogo aqui, para eu voltar para o batente, para a vida prática. A emoção ela tem que ser vivenciada, a gente tem que permitir que ela fique ali um pouquinho, né? Não precisamos... Mais do que nunca no luto. Eu acho que na fase da vida que a gente mais tem que ter paciência, autopaciência, entender que o processo é longo, é lento, é o luto, né, Júlia? Acho que é uma mudança de identidade, né? Para além de você lidar com a perda da pessoa... Tem uma coisa de entender, assim, quem eu me tornei, quem eu sou agora sem essa pessoa, né? Então, eu senti super isso com a morte dos meus pais, né? Quem sou eu agora? Quem eu me tornei com essa experiência toda? Né? E eu mudei. Eu não era mais a Júlia, né? Assim como luto, é um luto de você exato. mesmo. Então, assim, tá, como deixar, né? Acho que como no livro eu falo dessa imagem da borboleta também. Quando tá no casulo... Você tem que esperar, né? Tem o tempo da borboleta sair. Se você quiser tirar antes, você mata a borboleta, né? Então tem esse tempo mesmo, mas normalmente quando a nossa vida se desorganiza, a gente quer que ela se organize rapidamente. Mas tem esse momento de desordem também, né? Que a gente tá se descobrindo. A desordem, né? Ô, Júlia, eu acho lindo um trecho do seu livro que você descreve de forma muito prática o seu pai e sua mãe. Eu acho espetacular como você faz aquilo. E eu me viro eu sou sua mãe. Tá? Eu, inclusive, faço o banho da grande faxina. Você faz? Minhas filhas. Eu falei, não é possível. Meu Deus, eu adorei isso. É uma mãe prática que cuida mais da logística das coisas, que organiza. Enfim, eu achei lindo você descrevendo. E eu fiquei curiosa, porque você nesse trecho fala o que você pegou para você de cada um, como cada um deles te moldaram, né? Mas eu fiquei curiosa para saber o que da sua vida atual
que você sente pena deles não estarem acompanhando de forma... Claro, talvez eles estejam, né? Mas o que você gostaria que eles vissem, que eles... Sabe, se eles pudessem ser testemunha de algum aspecto da tua vida hoje, o que seria? Eu acho que o crescimento do meu filho, o Martim, né? Era o que eu sentia muita vontade de compartilhar com eles, porque acho que foi um ponto nosso de conexão de muita alegria. Então, quando eles morreram, eu lembro de eu pegar o celular diversas vezes para mandar a mensagem, uma foto, né, do Martim, sei lá, para contar, ele começou a falar, ele comeu brócolis. Mas, enfim, eles não estavam mais lá, né? E isso mostra também, assim, como tem esse tempo, que não é só emocional do luto, tem um tempo do cérebro mesmo, de sinapses, de entender assim, então, essa pessoa não está mais lá, mas o meu corpo ainda não tinha entendido. Várias vezes eu pegava para querer falar, compartilhar. Se eu ouvir um barulho, parece que a pessoa ainda tá lá, né? Então, eu acho que eu adoraria que eles acompanhassem o Martim, enfim. Mas é isso, acho que eles acompanham de outros jeitos. Eu falo, né, sobre eles pro Martim, a gente faz o bolo, né, que minha mãe gostava e tal. Então, eu acho que eles acompanham de outra maneira. A gente procura manter a memória deles viva através das histórias e das coisas que eles deixaram. Ô, Fê, e o que o seu pai deixou? O que em você que é dele, claramente? Nossa, assim, o que meu pai deixou, meu pai era uma pessoa muito íntegra, sabe? Muito, então assim, tem muita força isso pra mim, essa clareza, assim, da ética, da integridade. E meu pai era uma pessoa muito agregadora também, então ele tinha sempre uma casa que ele reunia muitas pessoas. Isso é muito forte dentro de mim, apesar de hoje eu ter muito consciência de limites, né? Então eu tenho esses dois lados, o meu lado da natureza, de como eu fui criada. Minha casa sempre tinha os churrascos intermináveis que meu pai fazia, recebia todo mundo. Então isso é sempre uma lembrança muito especial da minha infância. Mas, lógico, eu tenho já um outro lado meu também que quer controlar um pouquinho isso, então eu fico nesse equilíbrio, porque meu pai também deixou muito isso. E o que eu sinto falta é que hoje, morando em Floripa, eu sei o quanto ele ia amar isso, porque ele sofreu demais na minha partida, amava o meu marido amava ele também, mas ele sofreu demais quando eu fui, assim, acho que ele queria os filhos tudo coladinho com ele, né? E ele sofreu quando eu fui para São Paulo, ele se preocupou muito, né, pela cidade e tudo, ele ficou muito feliz com a minha ascensão profissional, ele era muito orgulhoso, sabe, disso, e mandava para todo mundo e tal, e eu tenho certeza que aqui, assim, ele ia ficar muito feliz de saber que a gente voltou. Era uma coisa que ele ia curtir muito, apesar de morar longe, porque eu tô no sul da ilha, ele morava em Jurerê. Essa semana passada ainda fui pra Jurerê, e só o trajeto de ir até lá me mexeu muito comigo. Já foi uma semana super sensível. Eu fiquei super mexida, assim, bem isso, né, da lembrança de indo pra casa dele. E então eu acho que ele ficaria muito feliz. Ele fica muito feliz de saber que a gente tá aqui de novo, né, nas raízes. Sim, certeza. Para fechar, eu achei também genial que você dá nome a alguns sentimentos de quem passa por tudo isso. Aquelas coisas que a gente não consegue nomear, que às vezes a gente sente e fala, o que é isso? O que eu estou passando? Os sintomas. Me fala um pouco, que eu acho que a gente vai todo mundo se identificar aqui, independente de estar cuidando de alguém que está, né, com uma doença grave ou não. Mas o que é fadiga empática, Júlia? Nossa! Poxa, eu não estava preparada para essa. Mas acho que enfim, quando está diante do sofrimento de alguém, a gente acaba sentindo também um pouco desse sofrimento, né? E é inevitável não só olhar para o sofrimento daquela pessoa, como também, ao testemunhar o sofrimento dela, você também acaba iluminando questões suas, medos seus, né? Então, por exemplo, eu tinha, às vezes, medo de adoecer também. Era um medo meu. Eu falei, nossa, será que eu também vou ficar doente, né? Isso, às vezes, pode passar, né? Você tá ali em contato com a doença o tempo inteiro e tal. Eu fui num médico que falou assim, então você não quer fazer um teste genético? Já tira útero, ovário, não sei o quê? Caramba. Assim, bem fofo. Aí você assim, uau, né? Então, acho que é um desafio mesmo, você ficar constantemente em contato com o sofrimento e não se contaminar com isso, não afundar junto, né, com a pessoa. Então, em profissionais da área da saúde, isso é muito comum, né? Pessoas que ficam o tempo inteiro testemunhando o sofrimento, de também acabarem adoecendo. Então, nesse sentido que acho que fazer pausas, se reconectar com você, seguir cultivando coisas
boas, que te conectam com a vida, é tão importante. Então, isso Tão que você falou importante. das emoções, né? Que assim, tinha tristeza, mas também tinha alegria. Cara, isso é o luto saudável, né? Sim. Você, às vezes, tá pendulado ali pra perda, pra chorar, pra pensar, mas às vezes ir pra praia, comer uma comida legal, tá com as suas filhas, né? A gente precisa ir nutrindo essas coisas pra ir se organizando, né? Então, quando a gente não faz isso, né? Quando a gente fica só num lugar, normalmente a gente adoece e entra nessa exaustão mesmo emocional. Perfeito. Isso. Que pode acontecer também com isso, às vezes a gente se fechar, né? Pessoas muito frias, às vezes assim, não Se tá acontecendo isolam. nada. Uhum. Isso também pode ser uma manifestação, né? Dessa exaustão mesmo, de não dar conta de se conectar com o que tá acontecendo. Muito interessante isso. Muito legal você trazer isso. Ô, Fê, dá dica para as pessoas que estão assistindo, ouvindo aí dos livros. Você trouxe uma colinha aí, livros, filmes que você viu. Acho isso bem legal. Depois a gente coloca na descrição também. Boa. Mas fala aí. É muito pessoal, né? Eu, assim, do que eu experimentei, eu amo ler e assistir coisas sobre luto. Até hoje, assim, eu vejo que é uma coisa que me chama. Eu falo, gente, lá tô eu de novo, mas eu não fico triste. Porque outro dia eu fui postar Te no faz Instagram, bem, né? aí eu falei, gente, eu só tô postando filmes de morte. Mas eu adoro, porque mexe. Eu gosto de coisas que mexem. Então, assim, o livro que mais me ajudou na época foi A Visão da Morte Segundo o Espiritismo, do Alexandre Caldini. A Morte na Visão do Espiritismo. Mas, lógico, tem um viés aí da religião, do espiritismo, mas ele foi um apoio fundamental. Eu gostei muito de ler ano passado, O Ano do Pensamento Mágico, da sim. escritora Joan Didion, né? Que Sim. fala o nome dela. Que foi uma morte super repentina também, do marido dela, que ela conta, assim, como ela se reergueu de novo, né? É um livro gostoso de ler. E que ela traz muito o luto, assim, de uma forma... E aí teve a história com a filha dela também. É um livro bem interessante. Todos os livros da Ana Cláudia Quintana, né? Ela é sim. maravilhosa. Você também tem bastante. Maravilhosa, Ela escreveu a trilha. E de série, eu assisti outro dia um filme chamado Good Grief, que é ele perde o companheiro dele também, aí ele é leve de ver, e os amigos, todo o apoio dos amigos também achei legal. E a série Afterlife, que eu adoro. eu também adoro ele, né? O ator, como ele chama? Eu esqueci o nome dele. E aquele humor bem ácido, assim, exatamente. né? Você ri da dor, Ele é maravilhoso. Eu me deleito. Mal-humorado ao extremo e, tipo, não tá, né, se esforçando nem um pouco pra não ser essa pessoa. E Ricky Gervais é o nome dele. Eu adoro ele. Isso, ele é maravilhoso. Então, é uma série que eu gostei muito também de ver recentemente e traz de forma leve, digamos assim. É dura. Eu chorei muito, dura, mas eu isso. dei muita risada, por isso que eu gostei. Muito bom. E esse aqui, ó. Eu indico esse. Boa. Tô louca pra ler. Já Eu me também passa. indico. Não, isso aqui Mas eu gosto sério. de todos esses também. Ai, eu não que conheço do Segundo Espiritismo, esse eu não li, mas os outros, Que legal. sim. Bom, eu tô feliz que eu vou almoçar com vocês, porque eu quero continuar esse papo. Quem tá assistindo vai ter que acabar. A gente podia ficar bem mais tempo aqui falando, Nossa, né? esse papo. Esse tema é bem importante. Eu agradeço de verdade vocês estarem aqui para falar sobre isso, porque a gente fala pouco, acho que tem muita gente precisando ouvir. E vocês falarem tão abertamente é um presente. Obrigada de coração por estarem aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, Fê. Faz tempo que a gente trocava mensagem, se acompanha, mas a gente não se conhecia bom, pessoalmente. né? Agora vocês estão juntas, Muito hein? bom. Coisa boa. Continuar isso de alguma forma. Bora. Obrigada. Obrigada, meninas. gente.